Fala galera, professor Henrique César, dando continuidade à resolução de questões do Enem 2018. Antes de começarmos essa questão, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e aqui no YouTube também. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para ficar por dentro da resolução de todas as 180 questões da prova do Enem 2018. O caderno que nós estamos utilizando aqui é o caderno de cor amarela. Então vamos para a questão, sem mais delongas. Vamos lá, acompanhe com a gente. Põe na tela, por favor. Questão de número 51, o texto diz assim: o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade do exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Vem para cá. Questão número 51 da prova amarela. O que é que está se discutindo nessa questão? A questão aí é em torno da participação das mulheres em relação ao direito de voto. E a questão é muito estratégica no sentido em que ela coloca um contexto e um histórico em que essa discussão acontece no Brasil. Ela não é uma discussão somente dos anos 30, em que foi aprovado o Código Eleitoral, aí como a questão diz, em 32. Mas muito antes, essas discussões já vinham acontecendo. É bom que o nosso aluno esteja inteirado de que essas discussões da participação do voto feminino, elas eram contemporâneas no mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, em específico, o Reino Unido. Os movimentos das sufragistas, por exemplo, é um exemplo muito claro de como no mundo todo havia essa pressão para que as mulheres também pudessem participar da vida pública, da vida política, votando, exercendo a sua cidadania. Ora, se eu estou dizendo que não é uma discussão somente dos anos 30, é uma questão que vai muito mais além e precisa de um recuo no tempo, eu estou falando que existe aí uma mobilização histórica por parte das mulheres que irão lutar pelo direito de voto. Nós vamos agora para os itens, para nós termos uma melhor noção do que eu estou falando. Põe na tela, por favor. Vamos item por item. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi item A diz assim: superação da cultura patriarcal. Ora, querido internauta, esse item não é o item correto, porque por mais que as mulheres tenham conquistado o direito do voto, falar de uma superação da cultura patriarcal, aí já é demais. A cultura patriarcal no Brasil e no mundo, ela existe até hoje. Não é porque as mulheres conseguiram o voto que isso eliminou a questão da cultura patriarcal. Assim como, mesmo após a abolição da escravidão, a tipificação do racismo como crime na Constituição de 88, esses são questões que ainda permanecem, porque são questões culturais. Então, dizer que houve uma superação da cultura patriarcal porque as mulheres conseguiram o voto a partir da Constituição de 34, não. Vamos para o item seguinte. Item B. Influência de igrejas protestantes. Esse item também ele não tem nada a ver com o que está sendo discutido com a questão. Tá? Então, assim, o aluno já vai por exclusão, elimina esse item que não tem a menor possibilidade de ele ser o gabarito. Não trata do que foi colocado na questão e não há aqui um movimento por parte dos protestantes ligados a essa questão. Então, o item B ele está completamente equivocado. Vamos para o próximo item. Pressão do governo
revolucionário? Ora, tem que ficar claro para nosso aluno o seguinte fato. A Era Vargas ela começa com a Revolução de 30, vai até 45, pós Segunda Guerra Mundial. Em relação a esse recorte em específico, 32, a aprovação do Código Eleitoral, 34, a aprovação da Constituição, é bom que fique claro que não passava pela cabeça de Vargas e da sua elite política essas questões. Não fazia o menor sentido para eles. Então, não é uma pressão do governo revolucionário para resolver uma questão da cidadania. A questão de Vargas e daqueles que lhe apoiavam era uma só, permanecer no poder. Tanto é que esse Código Eleitoral ele é aprovado em meio à Revolução Paulista de 32, que pediu o quê? A constitucionalização do país. E em meio à constitucionalização do país, colocou-se a discussão do voto feminino também. Então não era uma pressão do governo revolucionário, muito pelo contrário, ele não estava nem ligando para esse assunto. Vamos para o próximo item. Item D. Fragilidade das oligarquias regionais. Amigo, apesar de isso ter acontecido pós a queda das oligarquias, da política do café com leite, não foi porque as oligarquias caíram que as mulheres conquistaram o direito do voto. Porque aí nós iríamos cair num erro muito grave de achar que as coisas acontecem automaticamente. E em história a gente sabe que as coisas não funcionam assim. São processos. Processos principalmente de lutas, de rompimentos, para que determinadas coisas venham a ser conquistadas. Nessa continuidade, vamos aqui para o item E, que é o item do gabarito da questão. Item E diz assim: campanha de extensão da cidadania. Esse é o gabarito da questão. Aliás, o texto base está tratando exatamente disso, quando ele faz um histórico da conquista do voto por parte das mulheres. Então, as campanhas que ocorreram muito antes de 32, muito antes de 34, só demonstra que houve uma ampla campanha no Brasil e no mundo para que a cidadania fosse estendida, não só aos homens, como era o Código, como era a Constituição até então, mas também às mulheres, dando-lhe direito ao voto a partir da Constituição de 1934. Muito obrigado pela sua participação. Continue com a gente nos próximos vídeos. Ative as notificações. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Novos comentários serão postados, novos vídeos. Instagram, Facebook da Turma K e aqui no YouTube também. Fica a dica. Quer passar no Enem? Vem pra cá.